Boa tarde, estudantes e professores do curso Caminhos do Bem Viver, Sabedoria Ancestral e Práticas Restaurativas. Eu sou Noeli Schnorrenberger, sou professora, pedagoga, escritora, poeta, palestrante das questões indígenas, ambientais e femininas. Quem me traz aqui é Petina Ricardi Lima, um convite que fez a partir do seu diálogo com meus amigos que conhecem a obra Roda de Fogo entre Dois Mundos. Esta obra é resultado de meus estudos e pesquisas como professora. Para os indígenas, sou Parapotã Marangatu. É uma grande satisfação falar sobre os povos originários. Este tema, que é a menina dos olhos de minha trajetória do magistério, onde foi necessária a busca do conhecimento sobre este campo, conteúdo ainda não formulado, no momento em que nos foi solicitado pela Lei nº 11.645, que tornava obrigatório o estudo da história e cultura indígena e outros estudos. Penso que para falar dos indígenas do Brasil, precisamos contextualizar. Notícias tristes nos chegam quase que diariamente, de assassinatos, de exclusão de suas terras, de falta de respeito e violência para com eles. Em meus humildes estudos como professora de sociologia e filosofia, analisávamos com os estudantes quem somos nós, os brasileiros. E depois, quem é o indígena no Brasil? E então descobrimos como a sociedade vê o indígena. Aparecem diversas falas muito preconceituosas. Indígena é preguiçoso, dizem uns. Outros. Indígena é sustentado pelo governo. E olha que agora não tem mais aquelas políticas anteriores de sustento. Tem muita terra para pouco indígena, que o indígena atrapalha o desenvolvimento do país, que os indígenas são inferiores aos brancos. Ainda ouve-se muito que o indígena é sujo, que o branco salvou o indígena da fome, que o indígena vive no mato, que o indígena não existe, ou então que o indígena é violento e que a pessoa que falou isso tem medo dele, ou que o indígena vive pelado, tem cocar de penas na cabeça. Então são tantas falas preconceituosas que encontramos, né? E muitas são carregadas de estereótipos, de desconhecimento de quem realmente é o indígena ou então de preconceito. Temos consciência de que grande parte das ideias e ações preconceituosas são fruto do desconhecimento da história e vida do indígena no Brasil, visto que até há pouco a escola não possuía elementos para elucidar este conteúdo. E se esta é a nossa realidade, então eu me pergunto, é possível desmistificar o preconceito contra o indígena através do conhecimento de sua história, realidade e cultura? Se queremos compreender a realidade dos indígenas, precisamos olhar para a história desses povos. Quando os europeus chegaram à América
vieram para tomar posse das terras que consideravam suas por direito, tanto portugueses quanto espanhóis. Além de tomar posse das terras e explorar as riquezas, escravizaram os indígenas, engravidaram o maior número de mulheres indígenas e mais tarde africanas que foi possível. Era um importante aspecto cultural destes povos aceitar os estrangeiros que se aproximassem de suas filhas. Percebendo esta característica indígena, os europeus engravidavam as mulheres e obtinham acesso às riquezas e às comunidades, enquanto sondavam a possibilidade de explorar as terras ou mesmo de escravizar os indígenas. A este fenômeno chamavam de compadresco. Quando haviam conseguido seu intento, abandonavam as mulheres e os filhos. Estas crianças, órfãs de pai, pelo costume indígena, quando chegava a adolescência, eram obrigadas a abandonar os seus povos e suas comunidades. Elas não eram brancas e não eram indígenas. Nasceu assim uma nova categoria de pessoas que hoje conhecemos como brasileiros. Mais tarde chegaram os alemães, os italianos e outros europeus que lá na Europa eram pobres, sem terra, sem educação, muitos condenados pela justiça. Cada família que vinha recebia 25 hectares de terra, ferramentas e sementes. Os que viessem solteiros recebiam esses benefícios somente quando desposassem uma mulher indígena. Então, muitas mulheres indígenas foram pegas a laço, caçadas com auxílio de cachorros e presas dentro das choupanas, estupradas, obrigadas a conviver como mulher do raptor, e então o imigrante recebia e tomava posse da pretendida terra. E os indígenas que ocupavam aquelas cercanias foram exterminados. E nesse momento, convido vocês a transportar o pensamento para a realidade da região das Missões, no Rio Grande do Sul. Onde esteve e onde está o Guarani e outros indígenas? Primeiro, viviam na floresta. As florestas eram densamente povoadas por agrupamentos e comunidades que moravam em suas tecoás. Tecoá compreende-se pelo espaço de terra, o modo de vida, os costumes, a organização social dos povos indígenas, todos esses conceitos chamamos de tecoá. Nestes espaços, o Guarani foi contatado pelos padres jesuítas, já tendo antes conhecido brancos, os bandeirantes e os encomendeiros. Então, os indígenas perceberam que estes parentes já haviam sofrido agressões de escravizadores. Então houve resistência. Houve várias ações de resistência, porque muitos indígenas
Por conhecerem as reduções do Paraguai e Argentina, não queriam aceitar a aculturação oferecida pelos jesuítas, argumentando que não queriam perder o seu modo de vida. Porém, depois de 7 anos de insistência, aceitaram que o padre Roque Gonzalez iniciasse a organização das reduções no TAP, atual Rio Grande do Sul. Foram então reunidos nas cidades missioneiras. De 1626 a 1759, aconteceu a organização e funcionamento das 7 cidades missioneiras, os 7 povos das missões. Quando entrou em vigor o Tratado de Madrid em 1750, os indígenas e jesuítas foram expulsos das missões e estas foram destruídas. Muitos morreram e outros tantos de seus moradores foram dispersos pela Guerra Guaranítica. Parte desta população foi trabalhar nos campos, extensões de terras antes pertencentes às reduções, então doadas aos coronéis que haviam lutado contra os indígenas. Estes missioneiros então foram trabalhar como peões de estância. Suas famílias foram se multiplicando por diversas gerações. Trabalhavam em regime de servidão, em relativa miserabilidade, sem a possibilidade de adquirir seu próprio pedaço de terra. Aconteceu então um fato que impactou a realidade destes peões de estância. Foi aplicada uma legislação que dizia que quem estivesse morando na terra seria dono desta terra. Por este motivo, foram expulsos do campo muitos deles, trazidos até de caminhão e descarregados nas beiras das cidades. Formaram-se grandes aglomerados de miseráveis nos entornos das cidades e, mais tarde, organizadas favelas e bairros. Os que não encontravam meios de subsistência nas cidades pequenas foram morar nos centros urbanos maiores, formando o cinturão de miséria que hoje conhecemos. Estas pessoas, cujos antepassados foram retirados de suas comunidades para formar as cidades missioneiras, mais tarde expulsos das cidades pela Guerra Guaranítica, que trabalhavam de peões de estância, que foram trazidos para a beira das cidades, que até hoje não puderam obter os recursos mínimos para a sua subsistência, são provavelmente parte ou a maioria das pessoas encaminhadas a vocês, trabalhadores da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Assim diz Ailton Krenak. A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e em periferias, para virar mão de obra em centros urbanos. O povo brasileiro nasceu do estupro do homem branco para com a indígena. Carrega no sangue e na memória a dor de ter sido violentado e discriminado. Será que é possível imaginar como foi a autoestima deste povo que traz esta história, estas marcas de discriminação e opressão? Como ficou
a autoestima destas pessoas. Aquele de nós que deseja modificar a realidade que o cerca, mudar o jeito de ser e de pensar das pessoas, aculturá-las, adaptá-las à sociedade, precisa conhecer a história dos contatos e da formação do povo brasileiro. Saber o porquê de suas atitudes e pensares, saber que é este o resultado da imposição cultural no Brasil. E para conhecer um pouco melhor o povo brasileiro, precisamos olhar para os indígenas, conhecê-los mais profundamente e entender a sua realidade. E é preciso questionar a visão de mundo corrente que culpabiliza e responsabiliza o excluído pela sua má sorte. Então pergunto: nosso país reconhece essa história e planeja a reparação histórica pelas mazelas impostas aos nativos e seus descendentes? Outra forma de reconhecer os nativos como cidadãos legítimos de nosso país é conhecer seus valores e cultura e retirá-los da invisibilidade a eles imposta. E quem sabe, ao aprender com eles, possamos encontrar saídas para a caótica sociedade que criamos. E quando os filhos desta terra conhecerem o seu valor, a cultura de seus ancestrais, talvez encontrem luz para sair da situação lamentável em que muitos se encontram. Mas que valores são esses? Que valores e práticas culturais dos povos indígenas podem contribuir para a nossa formação e construção de uma sociedade mais igualitária? Eis alguns que consideramos importantes. Considero essencial saber da importância da roda de fogo. Esta roda de fogo é o ambiente central de gerenciamento, educação, aprendizagem, acolhimento, alimentação, dentre outras funções de muitos povos indígenas. Diz professora Guiomar no prefácio do livro Roda de Fogo: roda de fogo, o que é isso? É uma prática cultural, um hábito e uma simbologia. O momento em que se reúnem em torno de uma fogueira homens, mulheres e crianças para relatos, aconselhamentos, tomadas de decisões, transmissão de sua história e de sua cultura. Um momento de escuta amorosa e respeitosa. Como os indígenas não tinham registros escritos, a roda de fogo permitia que sua história e sua cultura não se apagassem. A roda de fogo é uma prática da cultura de alguns povos indígenas, perpassada de humanismo, onde seres humanos são acolhidos, diz a autora do livro Roda de Fogo. Conforme descrição sobre os indígenas Caingangue, quando um membro da comunidade indígena deseja conversar, trocar ideias, precisa de conselho ou atenção, necessita tomar decisões, tem um problema para ser resolvido, aguarda a hora da roda de fogo. Então, todos os membros da comunidade, principalmente os morubixabas e anciãos,
sentam-se em torno da fogueira, ouvem as colocações das pessoas da comunidade e ouvem com muita atenção. Não respondem imediatamente, porque é imprescindível ouvir, refletir, analisar, para ao final aconselhar o depoente. Responder sem refletir, para os indígenas, pode significar falta de respeito. Faz parecer que as falas do depoente ou a pessoa do interlocutor não é digna desta escuta e reflexão. Quando há a escuta atenciosa na roda de fogo, é onde há a possibilidade de o ser humano se completar na comunhão com o seu semelhante. O amor é a medida certa. O relato do povo Guarani, no livro Os Guarani Mbiá, de Arapotã e Danilo Cristides, conta o que significa a roda de fogo para este povo. Verá conta que ao clarear do dia, toda a comunidade se reúne em torno da fogueira. Neste momento, o chimarrão passa de mão em mão, enquanto as crianças, jovens e toda a comunidade ouvem os conselhos dos velhos. Então, desde pequeninas, as pessoas aprendem a vivenciar as belas palavras transmitidas no dia a dia. Diz Verá: em nossa vida no Tecoá, lugar onde podemos ser aquilo que somos, aprendemos a viver cada bela palavra, experienciando o sentido do respeito mais profundo, repassado através dos conselhos dos sábios anciãos, os avós de todos. Para os Guarani, a palavra é o próprio Espírito Divino, este que vem até nós pela fala de sabedoria dos velhos. Então, todos ouvem com muita reverência suas palavras que trazem a história do seu povo, orientações para o bem viver, conselhos, principalmente para que trabalhem com alegria. E continua Verapotã. Acompanhados pela bebida da erva mate, servida ao despertar do divino sol, que ilumina o nosso mundo sem nenhum desânimo, nos reunimos em torno do fogo para saudarmos o dia que inicia. Assim, iniciamos cada dia seguindo os passos de Nhamandu sobre a terra. Ao redor do fogo, tomando a bebida da erva mate, conversamos sobre os sonhos que tivemos à noite, ouvimos os conselhos dos avós de todos e combinamos as atividades do dia a serem realizados com alegria. A transmissão de nossos sonhos fundamenta os conselhos repassados pelos nossos sábios, que nos orientam sobre como agir respeitosamente em nossa comunidade. Esse é o momento de atualização e fortalecimento espiritual familiar e da renovação da alegria de sermos Mbiá. Ainda podemos observar a importância da roda de conversa para o povo Krenak, pela fala de Ailton Krenak, o ilustre imortal da Academia Brasileira de Letras. Conta Ailton
que em sua comunidade as pessoas aguardam o despertar de seus parentes. Quando do primeiro contato, olha-se nos olhos da pessoa que chega ao ambiente e se pergunta: o que você sonhou nesta noite? Penso em Ailton Krenak e seu povo. Olhar nos olhos das pessoas que nos cercam, demorar o olhar, captar suas emoções, é uma pérola neste mundo conturbado, onde a correria, a abstração virtual, a indiferença marcam o comportamento humano. Pensando em Ailton Krenak e seu povo, escrevi este poema publicado no livro A Sabedoria do Universo, do poeta Cirne Colares. Demore seu olhar. Demore o seu olhar no olhar de seu filho. Não desvie o olhar. Ocupe-se da essência. Ocupe-se do que realmente importa. Crie laços. Estabeleça conexões. A distração aliena, mostra desinteresse, produz a indiferença, provoca desafeição, aliena o amor filial, separa os humanos, causa desamparo emocional, desperdiça o amor maternal, mata o amor paternal. Demore o seu olhar no olhar de quem você ama. Ainda pensando em Ailton Krenak e seu povo, compreendo que ao olhar nos olhos das pessoas que nos cercam, ao ouvir diariamente os relatos de seus sonhos, a profunda reflexão de quem sabe ouvir, olhares e ouvidos aguçados para o outro, pode gerar uma sabedoria que desconhecemos. Sabedoria humanizadora, conhecimento profundo do outro, de quem precisamos compreender, haja vista o trabalho social que desempenhamos. Outro valor que define a cultura indígena como humanizadora e possibilitadora de harmonia social é como realizam o exercício da autoridade. Nas palavras de Leonardo Boff, pesquisador e escritor, aprendemos que, na sociedade indígena, a autoridade dos líderes nunca tem o poder de coerção e de mando sobre os demais. Sua função é de animação e de articulação das coisas comuns, sempre respeitando o dom supremo da liberdade individual. Cabe ao Tuxauá conduzir a política exterior da tribo, tomar decisões judiciosas em matéria de economia, distribuir com justiça entre as famílias nucleares as terras de roça, manter a paz entre todos, possuir uma boa retórica com força de persuasão e saber manejar as energias cósmicas que curam.
Enquanto em nossa sociedade as pessoas procuram beneficiar-se dos bens públicos em benefício próprio, na sociedade indígena os líderes doam tudo o que possuem. O mando e a obediência pretendidos em nossa sociedade não leva aos resultados necessários. Líderes que acolhem e promovem uma sociedade justa são imprescindíveis. Outro aspecto que chama atenção quando olhamos para as comunidades indígenas é o relacionamento interpessoal. Assim se expressa novamente Leonardo Boff. Em sua comunidade, todos têm um lugar estável, tranquilo e totalmente livre. Podemos aprender deles novas formas de convívio e generosidade social que nós perdemos. Tanto o comunitarismo quanto a distribuição equitativa dos resultados do trabalho comunitário, o senso de respeito pela diferença, o apreço pela liberdade e o entendimento da autoridade como simples serviço, valores estes imprescindíveis para uma vivência pacífica entre todos os humanos, resultando uma sociedade tranquila. Conhecemos também vários relatos demonstrando que indígena não faz mal para a criança e para a mulher, e que eles respeitam muito. Para o indígena, a mulher e a criança representam uma continuação da vida, igual à planta que nasce ou à flor que desabrocha. Também diz Leonardo, são altamente civilizados quando casam céu e terra, integram vida e morte, compatibilizam trabalho e diversão, confraternizam o ser humano com a natureza, harmonizam homens e mulheres, jovens e idosos. Quando percebemos que não acumulam bens, não guardam para si, observamos que têm consciência de nossa efêmera passagem por este mundo, cujo objetivo é captar a majestade do universo, saborear a beleza da terra, celebrar a vitalidade de todas as coisas e tirar do anonimato a fonte originária de todo ser. Nhamandu, Tupã. A partir desta descrição, pergunto: precisamos esperar que pessoas tenham um comportamento social adequado e, para isso, elas precisam do ambiente estável e tranquilo para obter este resultado. O que podemos fazer para alcançar este ideal? Na contramão da sociedade de consumo, os indígenas fazem a distribuição equitativa da renda. A vivência deste valor contrapõe a fome que tão bem conhecemos em nosso país. Assim fala Iracy Lopes, pesquisadora e escritora. A sociedade indígena tem um sistema econômico que não permite o acúmulo de excedentes e, por serem igualitários, não permitem a exploração do trabalho. Todos têm direitos iguais quanto ao acesso à terra e aos conhecimentos que permitem explorar os recursos naturais. Todos têm suas necessidades atendidas e o excedente é socializado. O restante do tempo é gasto com a vivência na família, no lazer e em atividades sociais. Sabemos que grande parte dos eventos da criminalidade tem relação com necessidades, desejos e deseducação promovidos por esta sociedade de consumo que impera. Que resultados podemos esperar quando somente é valorizado quem tem poder econômico?
Certamente, o cuidado com o ambiente é uma das características principais da vivência de valores dos povos indígenas. Para o homem branco, a natureza é um recurso a ser explorado. Para o indígena, a terra é mãe que alimenta. Todos os seres são filhos dela e irmãos entre si. Só precisamos tirar da terra a sobrevivência, cuidá-la para que possa manter todos os seres. É indecente que haja alguém passando necessidade. Os indígenas trabalham até que todas as pessoas da comunidade tenham suprido suas necessidades. E cuidar do ambiente é ter cuidado com os humanos, também com os animais, as plantas, a água, a terra e todos os que vivem nesse planeta. Ao analisar as atitudes dos brasileiros, dos que identificamos como descendentes dos povos originários, talvez não encontremos estes valores e qualidades próprias de seus ancestrais. Realmente a aculturação trouxe mazelas. Muitos não se reconhecem como originários. Muitos perderam a referência destes valores. Estão perdidos no lamaçal que construímos. Envolvidos com drogas, bebida alcoólica, prostituição, consumismo, individualismo e outras situações marginalizadoras próprias da sociedade colonizadora. Penso que para entendermos melhor o que se passa com os indígenas, também é importante saber que existe uma história de lutas e uma legislação relacionada a estes povos. O livro História e Vida Tupi-Guarani relata que nos últimos anos podemos perceber o avanço da luta dos povos indígenas no Brasil. Ainda o Estatuto do Índio explica no seu texto o conceito de incapacidade dos indígenas e povos para gerir suas próprias vidas. Este conceito não está incluído na Constituição, mas foi regulamentado no novo Código Civil em 2002, que retira os indígenas da categoria de relativamente incapazes. A sociedade brasileira convinha manter este conceito com a finalidade de perpetuar as ações de expropriação das terras e bens historicamente pertencendo aos indígenas. Ao serem tutelados por um órgão estatal, foi-lhes imposto o processo de aculturação e integração nacional, que pode ser considerado a sentença de morte dos povos e culturas, sendo que ao estarem integrados deixam de existir como povos, e ao deixar de existir, cessam os seus direitos. A participação ativa dos povos indígenas organizados nas propostas de redação da nova Constituição em 1988 vislumbra o ressurgir das cinzas destes povos, assim como as sementes que nascem, crescem, florescem e dão frutos. Nasce com a Carta Magna o direito de existir como povo, com sua cultura, língua, religião, educação diferenciada, terras demarcadas pelo direito originário, como grupos e seres humanos capazes de fazer suas escolhas e traçar os rumos de suas vidas. Já não se pensa mais no desaparecimento dos povos indígenas, mas no fortalecimento das lutas pela demarcação das terras e pelo cumprimento da Constituição. O Plano Nacional de Educação traz a complementariedade desta luta quando propõe uma escola diferenciada, específica, intercultural e bilíngue,
que privilegia a história, cultura e língua do povo indígena, especialmente da aldeia ou comunidade onde este está inserida. A Constituição e o Plano Nacional de Educação timidamente apresentam as ideias de educação da sociedade nacional para atitudes de não discriminação dos povos indígenas. Esta é a grande luta que precisa estar agregada à garantia dos direitos constitucionais desses povos. Cremos que somente pelo conhecimento da realidade dos povos indígenas poderemos chegar à conscientização dos não indígenas. O respeito ao outro é conteúdo a ser ensinado. É nas diferenças culturais que reside a riqueza do conhecimento que pode ser transformado em sabedoria de vida. Quando pensamos em aprender com os povos indígenas, deixamos de lado a ideia de aculturação ou integração nacional, prática que começa a ser superada com as propostas da Constituição de 1988. Estar aberto à aprendizagem pode ser o início de uma transformação que necessitamos ao permitir que conhecimentos milenares dos povos desta terra sejam luz para os conflitos que vivenciamos. Quando olhamos para a realidade do nosso país e vemos que estamos destruindo todas as formas de vida, sem nos preocuparmos com as consequências dos nossos atos, então podemos visualizar possibilidades de reflexão e construção de propostas regeneradoras a partir das vivências dos povos indígenas em relação ao trato com o ambiente e os seres humanos. Quando olhamos para a nossa sociedade com tantos problemas sociais, com pessoas acumulando excesso de bens e outras na miséria, podemos aprender com os povos originários que o coletivo é mais importante do que o individual, que realizar a sua tarefa pelo bem comum salva vidas e que o indivíduo somente será feliz se todos os da comunidade estiverem bem. Com estes e outros conhecimentos, e que estes e outros conhecimentos nos capacitem para construir um mundo melhor, onde todos tenham espaço e dignidade, e que as lutas dos povos originários inspirem cada brasileiro para ações que tragam vida. Agradeço imensamente o espaço que me foi dado. Obrigada pela atenção.